Boa sorte a todos, viu? Já estamos ao vivo. Para de passar por... Boa noite a todos, tudo bem? Boa noite. Daqui a pouco a gente começa aqui com Marília, dando uma palavrinha com todos vocês, tá bom? Ok. A gente vai continuar aguardando um pouquinho aqui para que as pessoas possam chegar. Muito mais. Eu vou pedir para que quem for entrando, se puder, desativar um pouquinho o microfone, enquanto a nossa família Síndrome do Amor também vai entrando. Olá, boa noite. Boa noite, Débora. Daqui a pouquinho a gente vai falar com você, viu? Tá. Pessoal que está chegando, daqui a pouquinho Marília vai começar a falar com vocês, tá? Podem aguardar um pouquinho que a gente já está começando. Boa noite. Hoje é dia 30 de outubro de 2025 e a gente está aqui para celebrar o Dia do Amoroso. Então, a gente não quer cair num erro muito comum, né, em todos os segmentos e profissões, que a gente fica falando o tempo todo, a equipe, o que é isso, o que é um amoroso. Então, a gente vai rapidamente explicar o que é um amoroso e por que o dia 30 de outubro é o Dia do Amoroso. Então, vamos lá. Amoroso, num primeiro momento, é como carinhosamente a gente trata os voluntários da Associação Síndrome do Amor. Durante esse encontro, a gente vai saber o que esses amorosos fazem, né? Todos nós somos voluntários e trabalhamos por uma causa. Mas
essa causa, apesar do amor, né, ter sido muito, essa palavra ter sido muito banalizada nos últimos anos, né, o amor que a gente fala é um amor maior que só o amor romântico, né, ter um par, ou amar alguém, né, ou um amor comum, amar a sua família, né, as pessoas que têm a ver com a sua história. Né. No nosso caso, nós entramos em contato com um amor muito diferente, e é ele que nos une. Então, por que dia 30 de outubro? Queria lembrar vocês que toda essa história começou com o nascimento do meu filho, do meu terceiro filho, Thales, no dia 6 de maio de 2004, aqui na cidade de Ribeirão Preto, São Paulo. Eu comecei lá uma comunidade do Orkut, mas eu, assim, hoje fica parecendo que tinha todo um projeto, né, que foi feito e tal, mas não. Eu tinha uma comunidade no Orkut e eu fiz o que muitas das nossas mães fazem. Eu acho que travei aqui, peraí. Voltou? Então, gente, o que muitos de nós fazemos, né, depois de passar por esse momento muito desafiante, é tentar ressignificar, né, tentar viver. Então, nada foi muito planejado. No começo, eu queria só ajudar o meu filho, né? Eu não tinha planos de que a síndrome do amor se tornaria o que ela se tornou hoje. Então, eu tinha algumas promessas que eu tinha feito ao Thales e que eu precisava cumprir. Eram promessas difíceis. Uma delas é que eu nunca seria triste por causa dele. A história dele não seria um ponto de tristeza na minha jornada. E a segunda é que eu contaria para todos os dias na minha vida, pelo menos para uma mãe, que aquela história, aquele tipo de história não era só dor, que existiam outras nuances ali, outras mensagens difíceis de serem decifradas, mas elas existiam. Então, para garantir que eu não seria triste por causa do meu filho, então, assim que a síndrome do amor começou a se desenhar, né, como um grupo de apoio, essas duas datas foram utilizadas para que a gente tivesse eventos. Então, o que acontecia nesses eventos? No dia do aniversário do Thales, que pode ser que eu ficaria um pouquinho triste, assim, eu estava sempre rodeada de amorosos, e no dia do aniversário de morte do Thales também, que foi no dia 30 de outubro de 2005. Então, hoje faz 20 anos que o Thales foi brilhar no céu. Eu vou contar um pouquinho ao longo, né, do nosso encontro aqui, um pouco mais sobre essa história, mas eu queria primeiro chamar o Túlio, né, para ele contar para vocês um pouquinho da síndrome do amor. Eu sei que para quem não é, né, desse grupo de famílias, é importante ter uma visão um pouco mais objetiva e prática, né, do que a gente faz, aonde a gente chega. Então, Túlio, eu passo a bola para você e depois eu volto contando um pouquinho do que os amorosos fazem. Boa noite a todos. Então, eu sou o Túlio, eu sou um resgatado da Associação Síndrome do Amor, resgatado por um bando de amorosos. Minha vida estava um caos, assustadíssimo com a minha filhinha Luísa. Eu sou médico e eu estava desesperado. Então, eu tinha toda a linguagem da ciência, mas não foi suficiente. Eu precisei da linguagem do amor. Isso foi no ano de 2018. Bom, é uma alegria estar aqui todos juntos para celebrar o Dia do Amoroso, das pessoas que representam o coração da nossa associação, né, os nossos voluntários. Desde a fundação da Associação Síndrome do Amor, em 30 de novembro de 2007, a gente segue com um propósito claro, que é informar, acolher, conectar, colaborar na comunicação das equipes de saúde e fortalecer as nossas famílias, que convivem com síndromes genéticas graves e raras, especialmente a síndrome de Edwards, a trissomia do cromossomo 18. Nós somos uma entidade privada, sem fins lucrativos. A nossa sede é em Ribeirão Preto,
E a nossa atuação é totalmente livre de vínculos políticos, religiosos, ideológicos. O nosso compromisso é com o amor e o cuidado incondicional com a vida. Nesses 18 anos de caminhada, nós já acolhemos quase 3.300 famílias, sendo 2.274 delas com diagnóstico de trissomia do cromossomo 18. Hoje, nós temos 441 pessoas vivendo com a trissomia e acompanhando essas histórias reais de superação, amor, transformação, no Brasil inteiro e mais 11 países. Nós nos orgulhamos também de ter contribuído para que 60 municípios, 8 estados e mais o Distrito Federal, que instituíram oficialmente o Dia de Conscientização sobre Síndrome de Edwards. Aqui na minha cidade, Uberaba, nós conseguimos também um marco de visibilidade e empatia construído por muitas mãos amorosas. A Associação Síndrome do Amor também mantém parcerias com universidades e centros de ensino, entre eles a Anhembi Morumbi, a Escola de Enfermagem da USP, em São Paulo, faculdades da Anhanguera, o Departamento de Medicina da Universidade Federal de São João del Rei, no campus Alto Paraupeba, fortalecendo essa ponte entre a ciência e acolhimento e a transformação social. Nada disso seria possível sem vocês, os amorosos. Cada gesto, cada tempo doado, cada escuta, cada abraço que atravessava a tela, né, às vezes em palavras, às vezes tão intenso que a gente sentia na alma, um abraço que não é só na pele. E fizeram toda a diferença. Vocês são o elo entre a esperança e a ação. Hoje, mais do que obrigado, a gente quer reafirmar o quanto a dedicação de cada amoroso mantém essa rede pulsando por tantos anos. A Associação Síndrome do Amor é feita de histórias, mas o que sustenta cada uma delas é o amor em movimento. Muito obrigado a todos vocês e que o Dia do Amoroso seja celebrado e sempre celebrando aquilo que a gente tem de mais importante, o coração aberto para servir e transformar vidas. Passo a palavra para a Marília agora, continuar essa maravilha, esse dia incrível. É isso aí, gente. É uma sensação sempre muito forte, né? Ouvir o que aquela história da mãe que queria só ajudar o filho, né, se transformou, né? Como o amor é algo muito, muito construtivo. Bom, vamos falar então um pouquinho o que o amoroso faz, né? Durante o mês de outubro, a gente vai explicando, porque como nós somos todos voluntários, é muito importante que a nossa equipe seja grande e que, muito diferente, né, do que a gente aprende no mercado de trabalho, nós possamos ser substituíveis. Então, o amoroso, vamos colocar assim, a nossa cesta básica, né, é a esperança. E, muitas vezes, a escuta. E, para que haja escuta, tem que haver tempo, né? E que, para a gente ter tempo para tantas pessoas, nós precisamos ser muitos amorosos. Então, o grande objetivo da Síndrome do Amor é o acolhimento. Mas o acolhimento, assim como o amor, ele também tem muitas nuances. Acolher não é só passar a mão na cabeça, emprestar um lenço de papel ou dar colo, né? Acolher também é informar, é colorir, é ficar junto quando a vida está em preto e branco, né? É ficar do lado. Então, ao longo da nossa história, nós começamos a perceber que a Síndrome do Amor precisava, além do carinho, né? Além da escuta, ela precisava de outros canais que pudessem deixar as pessoas mais seguras e, principalmente, mais fortalecidas. Então, em termos de acolhimento, a gente tem, vamos dizer que alguns, mas 2 principais canais. Um deles são grupos no WhatsApp. Esses grupos têm mais de 900 famílias.
em média, conversando 24 horas por dia. Nesse lugar, a gente faz um efeito multiplicador. Por quê? Porque famílias vão se preparando para acolher outras famílias. Então, não precisa a Marília, a Michele, a Doia, a Rita, como foi muitos anos, a gente estar em todos os lugares. Nós vamos preparando todos os dias, muitas horas por dia, mães que podem acolher, informar outras mães. Né? Então, o segundo canal é um evento semanal, que nós temos assim, através do Google Meet, chamado Cola Online. Nesse evento, além de informação, a gente para tudo para ouvir como é que foi a semana daquela família. E, de fato, oferecer um colo, né? Às vezes puxar a orelha, às vezes chorar junto, às vezes mostrar que a gente pode rir, sim, que a gente pode ver graça na vida. Né? Então, esses dois canais são os nossos principais canais periódicos de acolhimento. Eu vou passar para a Doia agora, né, mais um pouquinho dos trabalhos dos amorosos, né, a gente vai ser o mais breve possível, porque tem muitas coisas para acontecerem ainda hoje, então vamos lá. Doia? Boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou Doia, mãe da minha estrelinha Letícia. Por conta dessa minha pequenininha que viveu apenas 34 semanas e 3 dias comigo, e por todo o acolhimento que eu recebi da Associação Síndrome do Amor, todo o abraço, todo o amor que eu recebi, e a Associação Síndrome do Amor me fez me tornar um pouco mais forte diante de tanta dor. Hoje eu faço parte, né, dessa associação, acolhendo, ajudando a acolher essas famílias, né, junto aqui com Marília, Michele, Túlio, enfim. E eu tenho muito orgulho, muita gratidão, porque a partir do momento que a gente doa o nosso amor para alguém, a gente recebe em dobro aquilo que a gente doou. Então, isso para mim é uma forma, inclusive, de me manter viva, né? Me manter feliz, mesmo com a partida, mesmo não tendo a minha pequenininha no colo. Enfim, eu vou falar um pouquinho aqui sobre essa continuação do que ser um amoroso faz, não é? Vamos lá. Então, nós temos várias partes, como Marília falou, além dessa parte de acolhimento, né, como ela colocou, que a gente tem vários tipos de acolhimento, temos também a parte de criação, né? O que é a criação? E quem pode fazer, que na verdade qualquer pessoa pode se tornar um amoroso. Aliás, a maioria das pessoas que estão aqui assistindo a gente já são amorosos, muitos inclusive ainda não sabem, mas vão saber daqui a pouquinho que já são amorosos da Associação Síndrome do Amor. Mas assim, qualquer pessoa pode fazer todo o trabalho que a gente vem fazendo. Essa parte da criação, por exemplo, quem acompanha nossas redes sociais, né, quem acompanha nossos sites, nossos Instagrams, podem ver que a gente está sempre colocando ali, por exemplo, aniversários daquelas crianças que estão aqui vivendo com a T18, e aí a gente coloca a idade, essa criação, e outros eventos também, como, por exemplo, Dia das Crianças, a gente fez uma ação lindíssima com todas as nossas crianças, tanto as crianças vivendo com a T18, como aquelas crianças estrelinhas, porque nossos filhos, gente, eles não morrem nunca para a gente, eles não deixam nunca de existir. Então, a gente sempre está incluindo todos os nossos filhos em todas as ações, independente de estarem vivos fisicamente, e independente de estarem vivos apenas nos nossos corações, e aqueles também que ainda estão por vir, porque muita gente
A gente tem os GASAs, que nós temos um GASA, que é o Grupo de Apoio Regional da Síndrome do Amor, que é o Incubadora, que foi onde eu entrei. Nesse Incubadora, temos mamãezinhas grávidas que estão gestantes de um T18, então até e eles já são vida, eles já estão ali vivendo, lutando só para conhecer nossa família, nosso amor, então até eles estão inclusos em todas as nossas ações. E essas ações qualquer pessoa pode ajudar a gente a fazer. Fala assim, olha, Doia, olha, Marília, olha, Michele, eu quero participar, vem com a gente, porque é facinho, inclusive, a gente ensina a vocês como fazer essas ações. Geralmente, quem faz as bases sou eu faço as criações, mas qualquer pessoa pode ir lá e colocar a foto das nossas crianças. Todo o nosso trabalho é um trabalho voluntário, é um trabalho feito com amor por vocês, por nós, né? Bom, enfim, sobre captações de recursos. A Associação Síndrome do Amor, ela é sem fins lucrativos, a gente não tem ajuda de governo, e nós precisamos fazer muitas ações justamente para captar recursos, até para que a Associação Síndrome do Amor possa continuar. Porque, assim, a gente tem, apesar das nossas despesas não serem altas na Associação Síndrome do Amor, hoje nós temos nossas plataformas, por exemplo, esse evento que a gente está fazendo hoje, esse link, a gente paga por ele para que a gente possa ter mais tempo, inclusive com as famílias, quando a gente faz call online com as famílias e abraça essas famílias e ouve essas famílias, a gente paga por esse link. A gente tem uma única funcionária que é nossa secretária, e a gente tem, né, o salário, despesas, nós temos a contabilidade, até porque para a síndrome do amor ela precisa ser transparente. Então, tudo nosso é muito transparente, a gente passa todas as informações para nossas famílias, para nossos amorosos, para, né, nossos apoiadores, e a gente tem uma contabilidade que é extremamente rigorosa para que a gente possa, né, passar tudo que é de despesa de fato. Então, assim, essa captação de recursos, nós temos hoje o Apoia-se, que quem quiser se tornar um apoiador mensal ou trimestral, enfim, pode entrar nesse link, esse Apoia-se, essa plataforma, ela vai lembrar você, né, no dia que você tiver que fazer uma transferência, um Pix, enfim, e aí cai direto para a Associação Síndrome do Amor. Vocês podem fazer doações sempre que puder, independente do valor para a Associação Síndrome do Amor. E, além disso, a gente faz a captação de recursos em eventos também. Até para esses eventos, nós precisamos de recursos. Então, por exemplo, quando a gente faz, como eu fiz há pouco tempo aqui em Salvador, e que qualquer pessoa pode fazer isso em qualquer cidade, qualquer família pode, em qualquer cidade, fazer um evento para a Associação Síndrome do Amor de visibilidade para nossas crianças, que é, inclusive, o que a gente vem trabalhando hoje na associação. Não é só fortalecer as famílias, cuidar das famílias, acolher, abraçar essas famílias que recebem um diagnóstico difícil como eu recebi. E sim, também trazer visibilidade para que essas famílias não vivam mais o que muitas ainda até hoje vivem, de que nossas crianças elas são incompatíveis com a vida. E para isso a gente faz ações, né? A gente faz conferências, a gente faz seminários, a gente faz vários eventos na Associação Síndrome do Amor. Há pouco tempo a gente fez agora aqui em Salvador um seminário. Eu fiz como uma mãe, como uma amorosa da associação, e para isso a gente precisa de recursos, a gente precisa de apoiadores, e qualquer pessoa pode ajudar a associação nisso, e de qualquer forma, não precisa ser nem uma forma financeira, por exemplo, até mesmo passar para a gente pessoas que podem apoiar nosso projeto, pessoas que podem ajudar a trazer visibilidade, como aconteceu aqui em Salvador.
né, que a gente conseguiu pessoas que trouxeram visibilidade pela nossa causa. A gente conseguiu muita gente da mídia, com jornalistas aqui de Salvador, a gente conseguiu, enfim, vários grupos que divulgaram nossa causa, e a gente conseguiu atingir o objetivo, que era falar com pessoas da área da saúde. Gente, a Bahia está dando um show em termos de tudo. Eu estou até pensando em mudar a sede para Salvador. Olha, opa, que venha, que venha. Enfim, então, todos esses eventos que a gente faz, e qualquer pessoa pode fazer junto com a gente, e a Síndrome do Amor apoia qualquer família. A gente está aqui para orientar a vocês, famílias, em tudo que vocês precisarem. Então, se vocês vão fazer algum evento na sua cidade, chama a gente ajuda, a gente vai te falar passo a passo do que você precisa fazer, e vamos estar aqui de mãos dadas com você também nessas ações. Além disso, né, a gente tem nossas ferramentas digitais, que a gente paga mensalmente, e todos os nossos materiais informativos, que em cada evento a gente sempre precisa, né, divulgar nossos folders, etc. Vamos lá. Os eventos. Eu acabei falando já dos eventos, né? Então, a gente faz esses eventos. Agora, em maio, por exemplo, a gente faz, geralmente, um ano a gente faz a conferência, no outro ano a gente faz um congresso. Então, para isso, a gente precisa de recursos financeiros. Sobre os eventos, são esses. Vamos lá, deixa eu ver o que mais. Agora eu vou passar a palavra, eu acho que eu já acrescentei aqui tudo, vou passar a palavra para a Michele, que é a nossa linda amorosa, né, para falar sobre essa parte científica. Olá, gente, boa noite a todos, né? Para quem não me conhece, meu nome é Michele, mais conhecida nos grupos como Tia Mi, né? A gente trabalha aí na área da saúde. Por quê? Tem amorosos que são profissionais tanto da saúde, de diversas áreas, eles colocam a serviço da gente, né, à disposição. Então, às vezes, surge uma dúvida jurídica, a gente vai perguntar quem é da área, para a gente poder estar informando com maior qualidade, né? Então, também informar é uma maneira de estar apoiando as famílias. Então, a gente tira dúvidas, a gente não tem como avaliar o quadro clínico da criança de longe, né? E nem é nossa função. Mas a gente consegue tirar algumas dúvidas, tanto na área jurídica quanto na área médica. Em relação às orientações específicas, a próxima, Doia. E o que mais que a gente faz, né? Essa turminha específica. A gente, que vocês podem ajudar? O amoroso é aquele também que curte, comenta os posts. Mas por que isso, Michele? Por que os posts são importantes? Porque é eles que vão entregar o conteúdo para cada vez mais pessoas conhecerem que as crianças com síndrome de Edwards têm possibilidade de vida. E para essa entrega ser feita pelo Instagram, pelo YouTube, a gente precisa que vocês curtam, que vocês compartilhem, que vocês comentem, tá? Então, depois vai lá no nosso canal, se inscreve, compartilha com os médicos e, inclusive, o nosso site, tá? Tá repleto de informações para vocês curtirem e compartilharem. Próximo, Doia. E uma outra atividade do amoroso, você vê que tem muito serviço, né? A gente acha que não é nada, tem muita coisa. E o grupinho específico da área da saúde, olha, a gente tem médicos, a gente tem enfermeiros, tem fisioterapeutas. E para que esse grupo existe? Primeiro, para buscar informação, né? Tirando dúvidas específicas de vocês. E também para a gente trazer o que tem de mais atualizado sobre a síndrome de Edwards, para que as mamães conheçam, possam levar até os seus médicos e a gente possa ir cuidando das nossas crianças cada dia melhor.
Essa equipe também é responsável por uma série de vídeos que a gente tem no canal Trissomia 18, tá? Então, a gente fica à disposição de vocês e, em breve, a gente vai precisar que vocês mandem nome de faculdade que tem na cidade de vocês para a gente levar a conscientização para cada cantinho desse país. Marília, agora é com você. Marília está pausada. Voltou, Mar? Travou? Voltei? Voltou. Não, o vídeo travou, mas voltou. Ah, tá bom. A coisa está complicada aqui. Bom, a gente ainda tem mais 3, eu vou ser bem rápida aqui, né? Mas a questão do que os amorosos fazem. Então, amorosos fazem atualizações. A gente tem vários sites, vários perfis nas redes sociais, em todas as redes sociais. Então, a gente precisa de pessoas que atualizem tudo isso para a gente. Isso tem que ser visto todos os dias. Então, você que gosta de tecnologia, não é difícil, a gente pode ensinar, inclusive, a gente precisa de você sempre. A visibilidade, né? A visibilidade é muito importante para a Síndrome do Amor. E através da Soninha, lá de São Paulo, que é a tia-avó de um menino com T18, nós tivemos a nossa primeira lei do dia de conscientização sobre a Síndrome de Edwards. Apesar de ser uma lei, a gente depender de políticos, né, de vereadores, de deputados, de senadores, eu volto a dizer, como disse o Túlio, que a Síndrome do Amor não tem nenhum compromisso com nenhum partido político, nenhuma religião, nenhum tipo de ideologia. O nosso objetivo é dar visibilidade para poder, então, questionar mais ainda, né, o termo muito devastador e desatualizado que diz que as crianças com T18 são incompatíveis com a vida. Para isso, nós precisamos existir. E se nós tivermos leis, quando essas histórias chegam nas mãos dos advogados, dos juízes, né, se existem leis para defender alguém, é porque essas pessoas viveram, ainda que seja pouco tempo, mas elas viveram. Então, pessoal, a gente tem toda uma equipe para orientar você como conseguir a sua lei no seu estado ou município. Por fim, nós temos algo que começamos lá no início da Síndrome do Amor, que é uma equipe de suporte aqui em Ribeirão Preto, para famílias que vinham, né, há muitos anos, depois da pandemia isso mudou bastante, mas a gente recebeu muitas famílias que vinham em busca de diagnóstico para doenças raras. Normalmente não a ver com a T18, que hoje é a síndrome que a gente mais tem casos, mas doenças, às vezes, muito mais raras, onde Ribeirão Preto é um centro, né, de saúde referência, principalmente doenças dos erros inatos do metabolismo. Então, nós fizemos parcerias com hotéis e restaurantes que recebem, assim, graciosamente as nossas famílias. Depois olhem nos posts, né? Eu não vou citar todos aqui, porque isso a gente vai usar muito do nosso tempo e a gente ainda tem várias coisas importantes a dizer. Eu volto, então, gente, isso é uma parte, então a gente tem 10 aí situações onde a Síndrome do Amor precisa de amorosos, mas existem outras. E eu volto a palavra para a Dória para ela chamar uma pessoa, né, que hoje é uma pessoa luz aqui no nosso encontro, e que a gente quer rapidamente conversar, entender um pouquinho do trabalho dela, para que vocês entendam, né, a preciosidade que daqui a pouco vai estar na mão de alguém. Vamos lá, Dória? Gente, então, eu costumo dizer, na verdade, eu sempre disse isso, né, que os nossos filhos da Associação Síndrome do Amor, eles são raros, sim, né, todo mundo, nossos filhos, eles têm diagnósticos que são considerados diagnósticos raros, e eu costumo dizer que nossos filhos, eles são raros, sim, porque são joias raras para a nossa família. E aí, chega agora esse mês de outubro, né, que é o mês dos amorosos, e aí a gente tem um grupo que eu gostaria, inclusive, de fazer um agradecimento muito especial, que é um grupo daqui de Salvador, de mulheres empreendedoras, chamada Amigas da Vitória. Provavelmente tem algumas amigas aqui da Vitória assistindo. E aí,
uma dessas empreendedoras, amigas, e que se tornou também uma grande amiga minha, onde a gente formou até um outro grupo, né, que a gente se encontra e participa uma da vida da outra, chamada Débora Miscou. Por favor, Débora, você pode aparecer aqui para a gente? Gente, ela é uma aliás, eu vou pedir para que ela se apresente, para que ela fale, né, o que ela faz, e aí em seguida eu vou mostrar para vocês a linda doação que ela fez para a nossa família, a Associação Síndrome do Amor, que, assim, totalmente confeccionada para a gente, de uma forma cheia de amor, que eu não sei não tenho nem palavras, na verdade, para descrever. Débora, meu amor. Débora, antes de você se apresentar, eu preciso dizer para você que eu fiquei doida de saber que a gente ia, né, ter no nosso evento. Eu sempre falo, né, que uma das razões da gente não buscar recurso público é que o recurso público é frio, né? Esse recurso que a gente pede, que vem de cada um, ele vem com amor e ele faz verdadeiros milagres, né? Então, essa joia que foi feita por uma pessoa, conhece a nossa história, né, que fez uma flor, sabendo o quanto a flor, né, é importante para nós, é um tipo de coisa que não há como se agradecer, a não ser pedindo bênçãos para a sua vida, luz, né? Tudo de bom. Agora, conta de você, que eu quero saber rapidamente, mas como é que isso é feito? Como é que você faz uma coisa linda dessa, mulher? Pronto. Aqui também está falando uma mãe, né? Então, a sensibilidade também vem à flor da pele. E quando eu conheci Doia, né, que ela abriu a casa dela para um encontro, e cada uma foi relatando um pouquinho da sua vida. Doia, ao estar relatando, aconteceu uma situação assim, não foi por acaso, foi realmente algo divino. Um beija-flor entrou e pousou na mão dela. Eu e ela trocamos uns olhares, assim, né, aquela conexão. Essa conexão mexeu muito com o meu coração. E daí em diante eu venho admirando cada vez mais essa amiga, né, e vocês por ela trazendo isso para a gente. E houve essa oportunidade de eu colocar algo que eu faço, né? Em prata. Eu comecei a fazer os cursos de joalheria e enveredei para a prata. E a flor veio, assim, realmente muito na minha cabeça. Por que fazer a flor? Porque o beija-flor busca essa flor, né? E é uma coisa que eu quero dizer assim a vocês: toda joia artesanal, ela passa por alguns momentos difíceis para o ourives, porque você trabalha com fundição, então, se você coloca muito fogo, acaba fundindo demais, né, o polimento. E esta joia, ela foi, do início ao fim, tudo perfeitinho. Eu falei assim, gente, não é por acaso, não é por acaso. As estrelinhas lá de cima, com certeza, estavam junto comigo, me orientando, me inspirando e dando todo esse amor que eu sinto. E quero também dizer a vocês, não vai ser só no ano de 2025. Eu estando aqui, neste planeta, contem comigo, a cada ano eu vou dar realmente uma peça produzida pela DM Joalheria para vocês. Isso aí é algo que é uma parceria, né? Deus, vocês e eu. Nossa, Débora, olha, um dos maiores desafios que eu tive assim, nesses quase 20 anos é ouvir determinadas coisas e conseguir continuar falando. Porque essa história do beija-flor, a Doia nos contou, né? Nós ficamos muito emocionados quando ela nos contou, mas eu ainda não sabia que a flor tinha relação com esse momento. Então, é como eu digo a vocês, as coisas da síndrome do amor, elas acontecem de uma forma inexplicável, né? Então, assim, o recurso que vem através de algo que foi feito dessa forma,
Débora, ele tem um efeito multiplicador, né, dos pães, assim, sabe? Porque ele vem com toda uma atmosfera, né, de amor muito poderosa. O amor é a força mais poderosa do universo. E a gente, cada dia, se dá conta disso. Bom, eu sei que tem muita gente aqui, e eu quero depois fazer uma live com você para a gente conversar bastante, mas eu sei que tem muitas pessoas aqui que estão ansiosas, né, para saber se elas ganharam a joia, enfim. Então, vamos contar aqui como é que vai ser o nosso sorteio para a gente não fugir muito do horário combinado. Então, eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês, né, com o sorteador, que é um site, né, de sorteios, do número 1 até o 499. Na verdade, deixa eu ver aqui, é do 1 ao 499, né? Deixa eu olhar aqui, gente, de novo, porque eu tenho muito de medo de errar essas coisas. Aqui no Rifa Digital é uma numeração um pouco diferente. Peraí, vamos lá. E aí, nós vamos primeiro sortear o Pix de R$350. Então, a pessoa vai ter que nos mandar o Pix dela para a gente fazer a transferência amanhã. E, em segundo lugar, deixa eu ver aqui os números certos. É do número 0 até o 499, tá? O número da então, vamos mudar entre 0 e 499. Então, gente, eu vou compartilhar a tela e nós, primeiro, vamos sortear o Pix, ok? Depois, nós iremos para a joia. Vocês estão vendo a tela? Estamos, Má. Foi? Estamos. Má, o Pix é no valor de quanto? R$350, é isso? R$350. Tá. Tá? Então, vamos lá. Sortear agora. Vou clicar aqui. Atenção, família Síndrome do Amor, amigos que estão aqui, amorosos que estão aqui, e quem está assistindo ao vivo pelo YouTube, vamos torcer, gente. Vamos lá, o número... Cadê o número 269? 269. Vamos lá. A Vânia vai contar para a gente aqui na nossa lista qual é o nome da pessoa que tem o número Bora lá, Vânia. 69. A nossa lista está como Gisele. Então, Gisele? Gisele. Depois a gente tem aqui os dados da pessoa, o telefone, o e-mail, e nós vamos entrar em contato. Eu vou fazer um print dessa tela, façam também. Vamos todo mundo fotografar, gente, essa tela para vocês depois conferirem os números de vocês, tá? Isso, a Gisele comprou vários números, 266, 273, 267, 268, 269. Tá? Então, Gisele, você ganhou o Pix de R$350. A gente fica aguardando, então, a sua chave Pix para a gente fazer a transferência amanhã. E nós postamos, então, o comprovante para que todo mundo veja que está tudo certo. Então, voltando... Agora é a joia, vamos ver. Agora é a joia. Eu vou ter que abrir de novo, então vamos combinar uma coisa. Se sair o mesmo número, nós vamos, então, dar a chance para uma outra pessoa ganhar, tá? A gente vai sortear novamente. Mas eu acho que você tinha como colocar ali para não cair no mesmo número, Mar. Mas eu saí de lá. E não tá. Mas então, o número... Vai ser bem... O número 269 não pode sair de novo. Isso, 269. Vamos dar essa chance para uma outra pessoa ganhar também.
tá? Vamos lá, então, ver quem ganhou essa joia inspirada pelo amor da Débora Miscou, por essa história do beija-flor. Beija-flor também é um símbolo muito importante na minha vida. Então, vamos lá. Ver quem é que vai ganhar a joia. Bora a gente torcendo aí, hein? Mostra a joia, gente. Quais são os números de vocês, gente? Alguém está lembrado do número que comprou? Eu até comprei, mas eu não lembro, não. Nem Vamos lá. 3, 2, 1. Eita. Vamos lá, ver quem foi o ganhador da joia. Opa. Azul, vamos baixar a tela. 315. Vamos ver quem foi. Vânia, cadê você, Vânia? Vânia está procurando ali. Mônica Luz Fraga de Almeida. Isso. Mônica Cruz Fraga de Almeida ganhou a joia feita exclusivamente para esse momento. Vou printar a tela. Print feito. Posso fechar a tela, gente? Pode. Parabéns, Mônica Luz Fraga de Almeida. E seguimos aqui. Ainda temos sorteio. Quem quer ganhar uma Zizinha? Vai ser daqui a pouco. E a sua Zizinha vai chegar com a essência que tem um cheirinho de bebê. Então, durante as nossas atividades que ainda acontecerão, a gente vai explicar para você como você pode ganhar uma Zizinha. Então, não vai embora, não, que ainda tem a nossa Zizinha, que é uma almofadinha, ó. Gente, meus bisnetos são loucos com essa Zizinha. E você pode ganhar até o final da nossa live hoje, né? Vamos continuar, então, gente? Todo mundo aqui emocionado, muitas coisas acontecendo. E vamos continuar como, Doia? Você que é a animadora dos eventos, então é com você. Então, vamos lá. Bom, enfim, gente, eu confesso que Marília já está, já são 20, hoje está completando 18 anos, né, que o filho dela partiu e que ela fez da vida... 20 anos, né? 20 anos. E 18 anos da Síndrome do Amor. 18 anos da Síndrome do Amor. E que ela vem transformando, né, há 20 anos, essa dor, né, que a gente vive, quem é mãe deve imaginar, e quem, né, já passou por isso sabe exatamente do que eu estou falando, que é a maior dor do mundo, mas ela vem transformando essa dor em propósito, em amor, em união, em colo, né, a cada pessoa que entra na associação, e é por isso que a gente vem também, junto com ela, se fortalecendo. Eu estou vendo algumas mãezinhas aqui da associação, estou vendo outras pessoas né, que provavelmente não fazem parte, né, da família, mas não tenho dúvida de que são também amorosos da associação. E agora a gente vai continuar aqui para fazer alguns eventos, como a gente faz, para quem não conhece, toda terça-feira, um colo online com nossas famílias da Associação Síndrome do Amor. Esse colo online é como a gente está aqui agora, né, nessa reunião pelo Google Meet, onde as famílias entram mamães, entram papais, entram vovós, titios, e a gente ouve cada um, a gente conversa, a gente tenta de alguma forma dar um colo para essas pessoas, para essas famílias. Ao mesmo tempo que a gente dá esse colo para essas famílias, a gente recebe muito mais, né? E é isso que vem fortalecendo a cada um. Nossa família vem se unindo de uma forma linda, né? Cada um abraçando o outro, cada um segurando a mão do outro,
para que essa família possa continuar e para que cada um consiga, de alguma forma, encontrar sua força de volta, se reerguer. Muitas vezes eu posso, por exemplo, eu posso até não estar num dia legal, eu posso estar mais, né, com uma dorzinha ali, mas quando a gente vê alguém precisando que a gente esteja ali ao lado dela, a gente esquece muitas vezes a nossa dor, a gente vai ali dar as mãos a ela, e por incrível que pareça, aquelas duas pessoas que se deram as mãos, né, uma para tentar ajudar a outra, as duas se levantam juntas. E essa é a Associação Síndrome do Amor. Bom, hoje eu vou fazer rapidamente, tentar fazer uma dinâmica aqui com vocês. É claro que não precisa ser só a nossa família Síndrome do Amor, todo mundo que está aqui pode participar, aliás, deve participar. E, gente, se vocês quiserem, que ainda não sabe ainda que é um amoroso, mas eu tenho certeza, só de vocês estarem aqui, vocês já são um amoroso da Associação Síndrome do Amor. Se quiserem se tornar amorosos para ajudar a gente nesses trabalhos que a gente falou aqui no início, manda uma mensagem para alguém, para mim, para Marília, para Michele, ou lá pelo Linktree da Síndrome do Amor, ou lá pelos nossos Instagram no direct, fala assim, olha, eu quero me tornar um amoroso, que a gente vai explicar direitinho, passo a passo para vocês, e vocês sejam muito bem-vindos, todos, à nossa família Associação Síndrome do Amor. Bom, vamos lá. Hoje, nós temos aqui uma dinâmica que é amor em ação. Então, eu vou pedir para que todos vocês que estão nessa reunião, vocês sabem que aqui nesse Google Meet, você tem como levantar a mãozinha para falar, né? A outra já está pegando papel, e ela já está lá pegando papel. Você tem como levantar a mãozinha para poder falar ou participar junto com a gente. Aí, ó, Mara Giovana já levantou a mão, então é isso. Quem quiser participar dessa dinâmica, levanta a mão e eu vou escolher as pessoas por ordem de mão levantada. Eu não vou dizendo o que é. Então, podem levantar as mãos quem quiser participar dessa dinâmica. Meu doutor Expedito já levantou, nosso amoroso maravilhoso. Quem mais? Tá faltando, só tem 2 mãos levantadas. Vamos, gente, coragem, coragem. Eliana levantou, ó, acho que ela não... Lorena, deixa eu ver quem é Lorena aqui. Lorena Peixoto. Ok, quem mais? Levanta a mão. A Eliana levantou, mas acho que ela não levantou no... Cadê? Eliana, você tem que levantar a mãozinha aí, ó. Para eu saber... Cadê ela? Isso, Eliana. Eu preciso de mais mãos levantadas. Tem quantas pessoas aqui? 18. Bom, vamos lá. Enquanto as pessoas não criam coragem para levantar as mãozinhas, tu levantou. Cadê? Michele já sei. Gente, olha um dos nossos amores raros ali, ó. Nosso Levi, gente. Olha a Lorena quem é, ó. Oi, Lori. Lori também faz parte da nossa família, associação. Também uma mãezinha de estrelinha. E eu tive o privilégio de conhecer Lori aqui em Salvador. Vamos lá. E ali, ó, é um amor raro nosso, Levi, a mãezinha Liana ali. Gente, eu estou muito feliz de vocês estarem aqui conhecendo a nossa família Associação Síndrome do Amor. Então, vamos lá. Então, por enquanto, nós temos 5 mãozinhas levantadas. Eu vou fazer aqui rapidamente um... Não, vamos pegar a primeira mãozinha levantada, que foi Mara. Deixa eu ver qual é seu nome aqui. Mara Giovana, não é isso? Mara, faz um favor para mim, abra seu microfone. Certo. Tudo bem com você? Tudo bem. Se apresenta rapidamente para a gente, para a nossa família te conhecer. Eu moro em Salvador e conheci esse grupo através do Amigas da Vitória, que eu moro no Canela. E aí eu fiquei assim, tudo que envolve amor, né? A gente fica tocada. Então eu me toquei, eu disse, poxa, eu vou participar, ou tentar participar, que eu acho bacana essas iniciativas de ajudar, né?
Então, Mara, muito prazer. Eu sou Doia, do Grupo Amigas da Vitória também, tá? certo. Eu te conheço de vista, porque você foi no último jantar lá, que eles promoveram. Isso, pronto. Então, tá vendo? Então, Mara, eu tenho uma coisa para lhe dizer. Você é uma amorosa da Associação Síndrome do Amor e não sabe. Eu vou depois chamar você para conversar. Anota esse nome aí, Maria, pelo amor de Deus, antes que eu me esqueça, mas se você puder, me mande também uma mensagem que você vai se tornar uma linda amorosa nossa. Aliás, você já é, tá? Então, eu vou começar com você, Mara. A gente tem algumas missões secretas aqui do amor, tá? De 1 a 10, eu quero que você escolha um número e eu vou passar para você qual vai ser a sua missão, tá certo? Escolha um número. 8. Número 8? Uhum. Pronto. Número 8. A missão amorosa que você vai ter que cumprir a partir de agora. Em 3 palavras, na realidade, a missão número 8 é... Eu vou fazer só uma alteração, porque você não é da nossa família ainda, né? Uhum. Mas, assim, já sei como vou fazer. Em 3 palavras, diga como a Associação Síndrome do Amor, hoje, nessa live, nesse evento, causou em você, no seu coração. Só em 3 palavras? Ou frases, pode botar 3 frases. Solidariedade, empatia e... Deixa eu ver, meu Deus. Acho que... assim, amor, né? Amor ao próximo. Isso. Desse grupo aqui que você está vendo, mesmo que você não conheça, quem você escolhe para você mandar o seu amor em forma de coração? Ah, tá. Bom, eu não conheço ninguém, acho que só conheço você. Então pode mandar para mim, eu aceito. Então, Obrigada. nada. Pode ficar aí, só desliga agora seu microfone que depois a gente vai voltar. Agora, eu vi que Mara Jordão entrou, se quiser levantar a mãozinha e participar da dinâmica, pode levantar, porque eu vou, mesmo que você não queira, eu vou chamar você. Bom, enfim, vamos lá. O segundo foi Doutor Expedito. Gente, Doutor Expedito, se apresenta para o pessoal rapidamente e eu faço a dinâmica com você. Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Expedito Barbosa, sou médico, moro aqui em São Paulo, sou um dos amorosos da Síndrome do Amor. Doutor Expedito, gente, é um médico que se tornou amoroso da Associação Síndrome do Amor. E hoje, gente, está fazendo um trabalho lindo com a gente e tentando ajudar a gente a mudar toda essa visão da medicina, da saúde em geral, sobre os nossos filhos, né? Sobre um diagnóstico. Até porque, para quem não sabe, né, o diagnóstico dos nossos filhos gera a medicina, infelizmente, ainda até hoje, considera nossos filhos incompatíveis com a vida, sendo que hoje a gente tem adultos vivendo com a T18. E mesmo independente do tempo que um filho da gente viva, ele é o nosso amor, ele é a nossa vida e eles importam. Doutor Expedito, de 1 a 10, menos o 8, escolha um número, por favor. Número 4. Número 4. A sua missão secreta de amor gente, Túlio, olha Túlio. Gente, Túlio é o nosso vice-presidente, mas, gente, olha a cara dele. Olha a cara dele. Gente, ele é palhaço, olha que delícia. Cadê a Carol? A Carol também é palhaça. Ela tava Cadê Carol? Você tem, Carol tá aí? Você
tem um companheiro, não sei se ela está aqui ainda. Gente, quando você vier aqui, a gente tem que fazer uma palhaçada. Eu também, ele já está fazendo, Enfim, aliás, todo mundo pode, vocês mandem corações, mandem beijinhos, podem falar pelo chat, mas vamos lá. Você escolheu 4, não foi? Isso. Escolha alguém daqui, desse grupo todo, você pode olhar ali os nomezinhos, as carinhas, que, de alguma forma, nessa reunião de agora, nessa brincadeira que a gente está fazendo, nessa festa de hoje, te fez sentir amor. Fez sentir você sentir amor, amado. Babado, hein, essa missão, porque muitas pessoas me causaram esse sentimento, mas teve uma novidade no meu coração, que é a dona Débora, que confeccionou a nossa joia, e o depoimento dela foi muito lindo, a história do Beija-Flor me tocou demais, e eu vou escolher a dona Débora. Isso, eu ia te falar, mande um coração para ela. Débora, meu amor, como você se sentiu de receber esse amor? Olha, a voz fica embargadazinha aqui, viu, gente? Porque é uma doação tão grande de vocês, de acolher, ter o sentimento de uma boa escuta, de um olhar, de um afago. Isso aí realmente vocês são abençoados, viu? E são ajudados, tenham certeza. Hoje o céu deve estar dizendo assim: vamos trabalhar mais para ajudar esse grupo, vamos mobilizar mais as pessoas, tenho certeza. Vocês têm a Débora também agora com vocês. Mas fala baixo isso aí, mandando o céu botar a gente para trabalhar mais, Débora, porque eles vivem, não é tudo, é o tempo, meu Deus, é o tempo inteiro botando a gente para trabalhar, Débora. Aprontam com a gente lá de cima. É isso, enfim. Vamos lá. Quem é o próximo? 4. Túlio. De 1 a 10, sem ser o 4. Pulou a dona Eliana. Pulou a Lorena, Eliana. Peraí, eu estou em que número? 3? Ah, tá. É o 3, né? Então, 3, minha Eliana. Gente, Eliana, sorria para toda a nossa família, Síndrome do Amor, por favor. Eu pergunto a vocês, tem como a gente fazer um call online, mesmo que a gente ouça famílias, né, que não estejam bem no momento, mas não tem como a gente fazer um call online e não ser feliz, tendo um sorriso como esse? Dá um sorriso para a câmera, Eliana, por favor. Aparece mais. A gente agora não quer ver só letra, a gente quer ver você. Aparece, por favor. Estou aqui. Obrigada, Dóia, pelo carinho que você tem comigo. Eu só retribuo, meu amor. Pode ter certeza disso. Gente, olha a Levi ali, nosso filho ali, raro. Ele ri dessa mãe de um jeito, é muito engraçado, viu? Bom, vamos lá. Agora, vamos lá. Eliana, de 1 a 10, tirando o número 4 e o 8, qual número você escolhe? Vou escolher o 5. Número 5. Pronto, escolha alguém desse grupo, olha lá, ó. Escolha alguém desse grupo aqui, pode ser qualquer pessoa, e mande para essa pessoa o seu coração e diga para essa pessoa o porquê que você está oferecendo o seu coração para ela, para essa pessoa. Bom, eu vou escolher o Túlio. Ele ficou surpreso. Porque as palavras que ele falou no começo me tocou. A forma como ele falou. Ele merece esse coração hoje. Você foi tocada pela fala dele, pelas coisas que ele falou, né, Eliana? Eu até fui fazer um coquinho, me agitar e
noite, passei muito mal ontem à noite, e hoje foi uma correria, consegui concluir meu dia, mas aí o que ele falou, eu falei assim, deixa eu vestir minha camisa e aparecer um pouco. Isso, meu amor. E mostrar esse sorriso para a gente, porque é esse sorriso também, Eliana, que mantém todos nós vivos, tá? Obrigada. Então, assim, Túlio, como é que você se sentiu de receber o coração de Eliana? Bom, eu posso dizer que nesse grupo me sentir amado não é inédito, né? Mas ainda reforça ainda mais o amor que eu tenho por vocês, né? Qualquer palavra que saia da minha boca reunido nesse grupo, se tem carinho, se tem amor, se tem afeto, se tem esperança, se tem fé, porque vocês alimentaram esse combustível que tem, que eu preciso para poder seguir amando, né? Essa criança linda, maravilhosa, enche o nosso coração de mais amor que a gente tem, ou a gente luta para ter. Né? Então, é assim, eu estou revigorado. Muito obrigado. Obrigada a vocês, sempre. Obrigada a vocês. Bom, vamos lá, vamos continuar nossa dinâmica aqui. A próxima, peraí, Túlio, né? É porque saiu da minha tela. Lorena, eu acho. 4 é Túlio, não é isso? Quem foi o 5? Quinta pessoa? Lorena? Lore, Não tenho certeza se fui eu não, mas estou aqui com a mãozinha. Vamos lá. Lore, meu amor. Escolha de 1 a 10, tirando o número 4, o número 5 e o número 8. Escolha um número. Número 2. Número 2. Vamos lá. Ver qual é a missão secreta de amor. Número 2. Bom, eu quero, Lore, que você escolha, nesse grupo inteiro aqui, alguém que tenha a cara do amor e diga para ele, assim, para essa pessoa, Túlio já está fazendo a cara de amor, faz aí, Túlio, a cara de amor de Túlio. Me escolhe. Então, vamos lá, todo mundo fazendo a cara de amor para ver quem ela vai escolher, a melhor cara de amor, você vai escolher. Todo mundo fazendo cara de amor, como é a cara de amor? Ai, gente, aí vai ficar muito difícil, viu? O outro fez assim. Pronto, você já viu um bocado de cara de amor para você escolher. Então, número 2, escolha quem tem a cara de amor. Fale aí o número que você escolheu. Escolha a pessoa, que eu vou continuar. Tem certeza? Absoluta. Olhe, não é puxação de saco, não, mas eu quero escolher você. Ah, meu Deus! Eu quero escolher você, porque de verdade eu olho para você e não pode falar? Não, pode. Não, então, mas eu ia dizer para você esperar para eu concluir o que você tem que falar, então, para mim. Calma aí. Deixa eu me preparar só emocionalmente. Ai, meu Deus. Eu devia dizer que eu não valia, né? Mas vamos lá, você escolheu o número 2, né? Tá, pronto. Agora você vai completar a frase para mim, né? Se o amor tivesse um rosto, ele seria o seu. E por quê? Fale a frase e diga o porquê. Se o amor tivesse um rosto, ele com certeza teria o seu, com esses cabelos, com esse brilho no olhar, sabe? Com esse sorriso que, apesar de tudo, tudo aí transborda amor, Dó. E eu falo isso arrepiada porque eu tive essa sorte, sabe, de conhecer você pessoalmente. Como foi bom, sabe? Conhecer de perto você e conhecer de perto esse amor seu reavivou o meu amor também, né? Que estava um pouquinho mais quietinho, me colocou assim... Nossa, eu senti uma felicidade, né? Eu lembro que eu fiz agora um vídeo, né, para a gente postar, mas eu me empolguei tanto que ficou 5 minutos e eu falava um pouco disso, dessa alegria, né, de ter ido pro evento que você organizou. Então, como a gente não se inundar e se preencher e se alimentar de amor
encontrando você e encontrando aquele abraço que eu recebi quando você simplesmente disse: eu sou uma mãe de uma estrelinha, eu nunca vou esquecer daquilo. Então, eu escolho você porque não é só o seu físico, a gente consegue sentir a sua alma, viu? De verdade. Aí, né, a mediadora aqui se destrói, como diz Marília, você tem que manter a classe. Mas como que fica plena, Marília, numa situação dessa? Não, mas assim, enfim, se fosse uma outra... Respira, né, Mar? Vamos lá. Então, se fosse uma outra pessoa, eu perguntaria, né, como que ela se sentiu de receber essa missão secreta de Lorena. Então, o que eu posso dizer, Lori, é que você compreende que tudo que eu fiz você sentir, né? Mesmo sem intenção, né? Porque a gente não tem intenção. Quando a gente abraça alguém, quando a gente acolhe alguém, quando a gente dá amor a alguém, a gente não tem intenção de receber nada em troca. Na verdade, pelo contrário. Porque aquele amor que a gente doa é tão forte, é tão intenso, é tão gratificante que eu não sei explicar. Enfim, faz com que a gente, né, se sinta viva. E aí, é isso que acontece, é exatamente isso que acontece na nossa família. Porque aí vem uma pessoa dessa, né, ou uma Eliana da vida, um Túlio, um Expedito, deixa eu ver se tem mais mãezinhas aqui com a gente, mais papai, enfim. Sueli, nossa amorosa linda, também faz parte da associação há tantos anos e faz isso com a gente. Faz com que a gente perceba, Lori, que a gente está no caminho certo, que essa realmente é a nossa missão, que independente da gente estar com o nosso filho no colo ou não, eles não vieram para a gente por acaso, eles fizeram a gente se transformar, fizeram com que a gente enxergue a vida de uma forma totalmente compatível com a vida, porque até então, antes, a gente não era compatível com a vida, né? Enfim, e aí a gente recebe essa retribuição, que é só amor. Você falou que eu fui tão importante ali, né, naquele momento para você, no meu abraço. Você não faz ideia da importância que você teve para mim naquele seminário. Quando você chegou, você me disse também que era uma mãe de uma estrelinha que fazia parte da Associação Síndrome do Amor e me deu aquele abraço. Naquele momento, eu tive uma força, porque Marília sabe muito, muito bem o quanto eu tive medo daquele seminário. Porque ali eu estava na minha cidade, com minha família ali, amigos, pessoas desconhecidas, muita gente ali da área da saúde, mas eu estava falando de vida, eu estava falando de dor, eu estava falando da minha filha, e eu estava falando de uma conscientização que uma associação vem lutando há tantos anos. E você não faz ideia do quanto aquele seu abraço, aquele seu olhar me fortaleceu para chegar ali naquele palco, sei lá o que era, né? Na frente de todo mundo e conseguir, meu amor. E eu não sei se eu já te disse isso, e eu não sei se você se lembra, mas eu falei, toda vez que eu falava de Letícia naquele seminário, eu olhava para você. Toda vez que eu falava da Associação Síndrome do Amor naquele seminário, eu olhava para você, porque você ali entendia o que eu estava sentindo. Completamente. Obrigada por devolver. Amo, viu, Dó, de verdade. E foi muito bom te encontrar, foi muito bom te conhecer. Nossa,
Se a gente de longe já sente tanta coisa boa, imagine o que é dar um abraço nessa pessoa, minha gente. Vocês não têm ideia, não. Então, por favor, quem não é de Salvador, que venha para Salvador me dar esse abraço, porque eu Não amo, vai se arrepender, não vai se eu arrepender. amo receber esse abraço, gente. Eu amo, eu amo. Bom, vamos lá. Inclusive, já Agora, estou querendo ir para Salvador de novo. E quando eu for, a gente precisa se encontrar de novo. venha, venha o mais rápido possível. E a gente vai meter inveja em Marília na praia do Porto da Barra, tá? Combinado. Combinado. Pronto, vamos lá. Agora, quem foi a próxima a levantar a mãozinha? Quem foi o próximo? Sueli já recebeu meu abraço também, Vitória, gente. Você está vendo as mãozinhas levantadas? O Túlio está com a mãozinha. Eu só estou vendo o Túlio agora. Foi ele? Foi ele? Então, tá. Então, vamos lá. Túlio, nosso vice-presidente, é homem de respeito, cara séria, não é palhaço. Cadê Carla? Por que ela não está aqui? Porque ela está numa festa de aniversário do meu sobrinho. Prioridade, né, gente? Prioridade. Você represente a família inteira muito bem, por favor, senhor Túlio. Claro, claro. Então, vamos lá. Túlio, você escolheu o número 4, né? Foi o número 2 que eu escolhi. Número 2. Então deixa eu tirar o número 2. De 1 a 10, Túlio, qual número você escolhe sem ser o número 2, 4 e 8? 4, 5 e 8. Número 7. Número 7. Tinha que cair para ele. Tinha que cair para ele. Vamos lá, Túlio. Sua missão secreta de amor é: se você pudesse cuidar da nossa família Síndrome do Amor, de que forma você faria isso? Tentando cuidar agora desse grupo que está aqui. De que forma você pode cuidar dessas pessoas que estão assistindo, dessas pessoas que estão participando, cuidar para que elas se sintam amadas, se sintam abraçadas, acolhidas e queiram fazer parte da nossa Associação Síndrome do Amor. É com você. Bom, lá em 2019, né, minha filhinha trocou de endereço, foi morar no céu, fazer parte da constelação. Tinha só 3 meses que a Luísa tinha falecido. Em 3 meses tinha sido... a gente já tinha até sido informada a data da Festa das Estrelinhas, mas quando foi informada a data, minha filha estava comigo, né? E quando aconteceu a festa, minha filhinha estava no céu. Mas o que foi incrível para mim mesmo, né? Pensar sobre o meu pensamento. O que foi incrível, 3 meses depois, eu estava saindo de Uberaba, no carro com a minha esposa, minhas outras 2 filhas, e a gente estava chegando em Ribeirão Preto para uma festa de estrelinhas. 3 meses depois, eu tinha a paz no meu coração, eu tinha fé e esperança no meu coração de ser livre para poder fazer uma festa em homenagem à minha filha que tinha falecido há 3 meses. Quando ela faleceu, eu não sabia se eu ia estar com raiva, ódio, se eu estivesse brigando com Deus porque tirou minha filha, mas, na verdade, não. Por conta da presença dos amorosos na minha vida, eu estava em paz, eu estava cheio de amor no meu coração. Tranquilo que a gente tinha realizado um trabalho bonito com a Luísa aqui, e a vida seguia junto com a Luísa a seguir e junto de vocês. Eu tinha vocês, né? Então, o jeito que eu cuidaria de vocês, o que eu puder fazer para vocês sempre sentirem o que eu senti lá em 2019, não sentir desesperança, preenchê-los de esperança. Se eu pudesse fazer vocês sentir todos os dias amor, fé na caminhada, né? Não é fé no sentido amplo, que é muito importante, mas é fé na caminhada, no propósito, né? Então, o que eu posso fazer, às vezes eu não consigo ajudar com dinheiro, às vezes eu não consigo ajudar montando uma estrutura física, nós não estamos juntos nem para dar um abraço físico, né? Mas o que eu puder fazer para preencher o coração de todo mundo, 100% dos amorosos, como vocês preenchem o meu coração,
Eu vou fazer sempre. É assim que eu vou cuidar de vocês enquanto eu estiver vivo, porque eu sempre serei o amoroso. E isso é ser amoroso, não é, Túlio? Com certeza. Basta a gente sentir só isso. Às vezes a gente não consegue fazer nada de valor material, mas um suspiro cheio de amor já faz uma diferença para quem não tem fé, esperança, amor nenhum naquele momento, né? Então, basta um olhar com a lente do amor, como diria a Maria, né? Basta a lente do amor para o mundo, já é muito, já é demais. Isso. Bom, eu acho que eu vou então encerrar a nossa dinâmica, né? A nossa dinâmica Amor em Ação da seguinte forma: dizer para vocês que a síndrome do amor só Doutor Expedito ali com os cachorrinhos dele. Enfim, que a síndrome do amor é isso. A gente só precisa de se doar e receber esse amor de todo mundo, de cada um. Eu quero aproveitar agora, né, para mostrar rapidamente um vídeo aqui para vocês. Espera aí que eu vou compartilhar aqui a tela para vocês, para que a gente consiga entender um pouquinho sobre essa doação de amor, né? Essa doação de querer fazer algo para ajudar, né? Para acolher, enfim, para cuidar. Vocês estão vendo? E é isso, né? Como a gente pode perceber, as crianças, mesmo que elas não sejam mandadas, né? Ajuda lá ele. Não, a gente, na verdade, a gente já nasce com esse sentimento de cuidar das pessoas. A gente já nasce com... Eu acho que o doutor Expedito, que é da parte genética, que poderia até falar sobre isso, mas a gente já nasce com algo que faz com que a gente queira cuidar do outro. E é bem claro como as crianças, né? Você percebe isso pelas crianças, de ver que alguém está com uma dificuldade, ele vai lá, mesmo às vezes até sem conseguir andar, mas ele vai engateando para poder ajudar aquela outra pessoa que talvez ele nem conheça. Enfim, eu vou agora abrir para quem quiser falar. E Marília, por favor, agora é com você. Gente, eu queria complementar isso que a Toia falou, né, com a história do papel e da caneta que eu falei para vocês, né? É sugerir uma prática que eu faço há muitos anos já, né, e que tem tudo a ver com aquilo que a gente fez hoje. Então, é o seguinte, é muito simples. Eu tenho uma caixinha aqui de coração, mas ela não precisa ser de coração. E aqui tem vários papeizinhos em branco, que eu deixo guardado. Os papeizinhos são em formato de coração. E aí, ao longo do tempo, por onde eu andei, cada dia que eu chego em casa,
eu tive um encontro muito importante, que mudou a minha vida, porque todas as pessoas, na verdade, têm alguma coisa que nos transforma. Eu chego e escrevo o nome dessa pessoa e coloco dentro dessa caixinha. Olha a quantidade de papeizinhos que eu tenho aqui dentro da caixinha. Então, o que acontece? Todo mundo na vida tem dias em que você fala, cara, hoje pesou para mim, né? Ou um período assim que acontecem muitas coisas, né? Às vezes são muitas perdas, às vezes muitos desafios, né? E quando isso acontece, quando eu percebo que eu estou chegando no limite, eu pego esses papeizinhos e espalho na minha cama. E aí, cada papelzinho que eu vou pegando, e lendo o nome daquela pessoa, eu me lembro de situações assim, por exemplo, como a que a Lorena citou da Doia, né, do abraço Doia, né, quando eu conheci determinada pessoa, uma conversa que eu tive com ela. E muito rápida e magicamente, essa sensação de que ou eu estou sozinha, ou que eu não vou dar conta, ou que ela vai embora. Porque através dessas pessoas se escreveu a minha história, né? Num momento bom, num momento de alegria, num momento de celebração, nos momentos muito difíceis, né? As pessoas me transformaram quando elas estavam felizes, quando elas estavam tristes, quando elas chegaram muito tristes e eu assisti à ascensão delas rumo a, de novo, uma vida de esperança e felicidade. Então, eu recomendo que vocês comecem a anotar hoje os nomes das pessoas que estão aqui, para começarem a sua caixinha ou seu saquinho, né, de encontros, na verdade. Porque é muito simples, mas muito poderoso. Podem acreditar. Bom, eu vou então, a gente está caminhando para o final, a Doi abriu, a Mara quer falar, então a gente vai dar um espacinho para vocês falarem rapidamente e vamos encerrar. Vou contar como é que vocês podem ganhar a Zizinha e encerramos o nosso encontro de hoje. Combinado? Mara, é com você. Mara Giovana, você levantou a mãozinha, pode falar com a gente, tá? Parece que ela saiu. Vou... Eu saí, vou precisar rapidinho, aqui 1 minuto, se alguém quiser falar, fala, depois eu falo, se der tempo. Tá bom, tá bom. Alguém quer falar alguma coisa? Deixa eu ver se tem mais alguém na fila aqui. Sueli, quer dar alguma palavrinha? Boa noite, gente. Este momento está sendo transbordando amor. Eu não estou aparecendo porque eu estou com uma crise de alergia e estou muito, o rosto meio irritado hoje. Mas o que eu queria dizer para vocês, e quando se falou aí do que seria amor, a expressão do amor está no rosto de cada um, na participação nesses momentos, no sorriso, mesmo quando se fala de um momento que não é tão bom como ver um filho se tornar estrelinha. No pássaro que pousou na mão do Dóia, veja um beija-flor. O que ele vai fazer? Beijar a flor, a mão dela. Um presente, uma expressão de amor. Então, a gente busca muito definições e se preocupa com palavras. E muitas vezes, um pequeno gesto, um sorriso, um estar presente, estar junto, na distância, é a expressão do amor. E é isso que nós estamos fazendo aqui. É este momento que representa essa palavra.
é este fazer, essa cumplicidade, esse abraço coletivo representa o que diz o nome, Síndrome do Amor. Veja que interessante, síndrome. Síndrome é uma coisa rara. E síndrome do amor, neste momento, principalmente que nós vivemos, é raríssimo. E é tão rico que não precisamos de nada. Simplesmente agradecer por ter junto de nós pessoas com tanto amor. E isso nos faz ficar cada vez melhor, dormir feliz, ser rico. É uma riqueza que não tem como mensurar. Este momento de transbordar amor que estamos fazendo. Né? Muito, muito obrigada por poder compartilhar e receber esse amor. Ah, Celi, você disse tudo. A gente está precisando, né, no mundo, tanto disso. Então, olha, gente, estamos caminhando para o final. Muito obrigada. Mara, precisa falar ainda, né, Mara? Diga você, que depois eu vou contar como é que você pode ganhar essa vizinha cheirosa. Diga, Mara. Eu até concorri aí para, mas infelizmente não fui sorteada. Mas não tem problema não, viram outros. O que você falou inicialmente, a primeira pessoa falou aí sobre essas pessoas que fizeram diferença, né, na sua vida. Achei interessante essa caixinha com os corações. E aí eu fico pensando também como a gente pode fazer diferença na vida dos outros. Que isso é que é legal também, né? Que às vezes você acha que está fazendo certo, mas não está. E assim, também, como ela falou aí, Sueli, que hoje em dia o mundo está tão assim, né? Então a gente vê tanta violência aí, tanta falta de amor, que eu digo, meu Deus do céu, se as pessoas parassem para refletir mais, né, sobre seus atos, ou etc., mesmo que seja uma pessoa mais revoltada do mundo, que não tenha nada, mas, poxa, às vezes a gente tenta até ajudar as pessoas mais carentes, tal. Mas, assim, as pessoas têm realidades diferentes, né? Tem realidade diferente. Então, assim, você também não pode exigir também muito de uma pessoa que por exemplo, morador de rua, que causa problema na rua, agora mesmo no bairro aqui de Salvador, na Graça. Hoje a violência está indo no Brasil todo. Então, estavam discutindo que uma moradora do bairro foi agredida pela pessoa da rua, tal, entendeu? Mas é uma situação social tão grave que a gente vive hoje que a gente acha que, por exemplo, prender, né, ou até ser a favor da violência policial, né, que a gente vê tanto aí, é o importante. Mas se a sociedade se conscientizasse de que precisa haver uma mudança como um todo, tanto dos políticos quanto nós próprios, dos cidadãos, né? Então, assim, eu acho que esses movimentos são bons. É a Síndrome do Amor, eu faço parte de mais dois aqui, que eu acho bacana, o dos lencinhos para o Martagão de Esteira, que eu acho legal a iniciativa, para mulheres com câncer, e também faço parte, voltei agora, para as touquinhas também distribuídas para as mulheres com câncer. Eu acho bem, bem bacana, acho bonitinho, acho interessante. Então, assim, à medida do possível, a gente vai fazendo como pode também, né? Porque a gente tem que trabalhar, cuidar da vida, etc. Mas é isso, eu acho muito legal essa iniciativa. Aí eu também queria dar a ideia de que as rifas são bacanas para arrecadar dinheiro, recurso, né? Essas duas instituições que eu faço parte, uma delas promovia um jantar beneficente, foi bem interessante, não foi caro, e foi muito bonito, entendeu? Num lugar bacana, em Salvador. Você, quando começa uma corrente dessa, o negócio se espalha. Então, você começa a falar para todo mundo que você conhece. A gente sente essa vontade. Eu mesma sou assim. Então, é uma coisa que é muito positiva.
para todo mundo que participa, porque você quer dizer que faz parte, você quer cada dia mais colocar mais pessoas, entendeu? Então, realmente é uma corrente do amor mesmo. Então, é isso. Eu acho que o grupo está de parabéns e espero que a ideia vá adiante, né? E que arrecade cada vez mais pessoas também. E que essa ideia de Mara, né, Mar, vá se multiplicando aí para as famílias da Associação Síndrome do Amor para fazer esses eventos também e trazer recursos. É com verdade. você, Mar. A Mara falou várias coisas, né, que eu vou falar daqui a pouco, que eu acho que vai dar para a gente fechar muito bem esse momento de hoje. Mas antes eu quero mostrar duas coisas. Primeiro, você pode ganhar essa Zizinha de que forma? Você vai seguir o Instagram da Síndrome do Amor e mandar um direct dizendo, eu quero a Zizinha. Então, nós vamos esperar até meio-dia de amanhã para dar oportunidade de outras pessoas assistirem aqui, também participarem. Nós vamos numerar essas pessoas que mandaram um direct pedindo a Zizinha e fazer um sorteio e enviar para você, pedindo o endereço, a Zizinha com o cheirinho da Zizinha. Aí depois vocês contam o que vocês acharam dela, tá bom? É Zizinha, é? Zizinha, ela é uma abelhinha. Tem um vídeo sobre ela, depois a gente manda para vocês, para você conhecer a história da Zizinha. Ela é um personagem, né, da Síndrome do Amor, que a gente utiliza para fazer um trabalho nas escolas, para as crianças, sobre inclusão, né, para que as crianças aprendam a lidar com as diferenças, né. A Zizinha é um mascotinho, assim, muito amoroso mesmo. Bom, mas vamos lá. Também queria mostrar para vocês, né, falando em arrecadação, que a gente tem dois presentes para a nossa nova rifa, que provavelmente acontecerá lá no início de 2026, né? Que foram doados por uma joalheria também aqui de Ribeirão Preto, Aquino Joias. Eu não sei se dá para vocês verem, mas é um brinquinho da Peppa Pig de ouro e um pingente de coração. Então, a nossa próxima rifa, né, a gente vai ter essas duas joinhas, né, para a gente arrecadar. Olha que bonitinha de joaninha. Então, é do Aquino, se vocês quiserem conhecer, o pessoal que também trabalha muito bonito com joias aqui, é Aquino, _ joias 18K. Né? Então, a gente agradece pelos presentes e é assim que a gente vai dando continuidade ao nosso trabalho. Débora, quer falar? Gente, o meu nome, Débora, significa abelha. Deixa eu morrer ali, Débora, já venho, tá bom? Então, eu também, deixa eu ir ali morrer. Débora, eu não acredito nisso. Fechou. Então, gente, eu vou partir para a finalização, porque o trem está ficando muito emocionante, mas eu queria complementar o que a Mara falou, com a resposta, né, ou a reflexão, onde a gente vai perguntar, será que eu sou amoroso? Eu queria que vocês deixassem essa minhoquinha na cabeça de vocês. Por quê? Porque muitas vezes a gente acha que uma vez amoroso, a gente vai virar um super ser humano, e a gente não é amoroso todo o tempo, né? Muitas vezes a gente vai sentir raiva, a gente vai ficar ressentido. A gente é um ser humano igual a qualquer ser humano. Então, vamos usar o exemplo de agora. E vamos nos compadecer e ter compaixão e nos juntar às famílias do Rio de Janeiro. Então, por uma questão de proteção às pessoas que a gente ama, muitas vezes nós celebramos a doença e, às vezes, até a morte de uma pessoa que nós achamos que é ruim para a sociedade. Né? Porque, às vezes, é alguém que matou alguém, né? Ou que fez mal para muitas pessoas. Então, lá naquele lugar muito sombra, você fala, ufa, graças a Deus, a gente não tem mais essa pessoa no mundo. Eu acredito que por mais amoroso que nós sejamos a vida inteira, em algum momento esse
sentimento passou pela nossa cabeça. Eu já vivi muitas situações difíceis, mas graças a Deus nunca nenhuma que envolveu violência. Mas eu tenho a sensação de que quem passou por uma situação de violência, de fato, ou assistiu isso em alguém que ama, um dia teve essa sensação muito forte, principalmente se foi com essa pessoa que provocou a violência. Então, eu diria para vocês o seguinte, que ser um amoroso não é não sentir isso em algum momento, mas a hora que isso vem, a gente lembrar que aquela pessoa que a gente considera amar é o amor de alguém. Cada vez que a gente lembra que alguém é o amor de alguém, que existe uma mãe que está sofrendo por aquela pessoa, que uma mãe, um pai nunca cria um filho para ser uma pessoa ruim, ou para viver pouco, ou para ter uma doença. Então, a gente traz de novo esse espírito do amoroso para dentro de nós. Por mais que essa pessoa tenha nos violentado de alguma maneira, seja física, psicologicamente, se nós conseguirmos lembrar que essa pessoa é o amor de alguém, de alguma forma, isso vai deixar o nosso coração mais leve e vai nos lembrar que nós somos amorosos. Então, gente, hoje, dia 30 de outubro, faz 20 anos que o Thales partiu. 20 anos. E ainda tem dia que parece que foi ontem. O Thales me ensinou sobre o amor mais profundo e também o mais difícil. É o amor que deixa ir. A gente só quer o amor que fica. Mas muitas de nós aqui tivemos que aprender o amor que deixa ir. O amor que não prende, que não exige, que não mede o tempo de uma vida, mas a intensidade dessa presença. Com ele, eu aprendi que amar de verdade é permitir que as pessoas, que os nossos filhos sejam quem são, mesmo quando o destino decide que aquela jornada vai ser mais curta, mais rápida do que a nossa vontade poderia suportar. Foram 1 ano e 5 meses ao lado do Thales. E nesse tempo tão breve, ele me transformou para sempre. Ele transformou minha dor, aquela que quase me quebrou, em propósito. Ele transformou a minha solidão e o meu silêncio na capacidade de unir e ter voz. Foi por ele e por todos os filhos que, como ele, chegam diferentes e às vezes não conseguem ficar, que nasceu a Associação Síndrome do Amor. Hoje, ao registrar a vida do Thales, eu não falo de ausência, eu falo de uma presença que se eternizou e se eterniza em cada gesto de amor que nós, amorosos, compartilhamos. Com cada família acolhida, com cada criança aceita e lembrada com ternura e com gratidão. Que todos nós, possamos aprender a deixar os nossos filhos, sejam eles quais forem, como forem, com o número de cromossomos que tiverem, voarem. No nosso caso, quando é breve, saudades, mas sem tristeza, mesmo quando isso significa deixá-los ir além dos nossos braços. Porque o verdadeiro amor, ele não termina em despedida.
ele apenas muda de forma e continua iluminando caminhos. O meu muito obrigada, né? Foi quem deu o primeiro pontapé, mas que se transformou nessa coisa que eu não tenho nem mais noção do tamanho. A todos os amorosos que fizeram parte dessa estrada, que torna o mundo um lugar onde se possa dar o devido valor ao cuidado. Obrigada a cada um. E que o nosso trabalho, ele nunca seja uma cobrança a nós mesmos. Que assim como aquelas crianças que ajudam sem nem saber o que ajuda, que simplesmente a gente faça quando nos faz bem, quando não nos atrapalha a nossa jornada, a nossa vida, os nossos relacionamentos, o nosso trabalho. Porque se cada um pegar um pouquinho do seu tempo, não precisa ser todo dia, mas um pouquinho, mas nós formos muitos, nunca nós vamos deixar as pessoas esquecerem que o cuidado é um irmão siamês do amor. Para finalizar, a gente tem um presente, né, que veio em minha direção, mas como sempre, eu divido esse presente, né, todos os presentes que vêm para mim da Síndrome do Amor com cada um. Porque eu e o Thales fomos apenas o começo de tudo isso. Muito obrigada a todos. Vamos lá, Doia. Eu não estou ouvindo o áudio, vocês estão? O áudio não está passando. Tem que ligar o seu áudio, Doia. Vocês não estão escutando isso? Será que agora escuta? Olha aí, peraí. Vamos ver. Ouve? O planeta do todos os amores são perfeitos. Ouve, Má? Sim. O planeta do todos os amores são perfeitos, de Síndrome do Amor. Era uma vez, num castelo chamado Castelo Branco, uma mãe chamada Marília, que já tinha 2 lindos filhos, recebeu a notícia que estava esperando o seu 3º filho. E quando seu bebê chegou, ele trouxe um brilho tão especial que parecia vindo de outra galáxia. Seu nome era Thales, e ele tinha uma missão muito rara: ensinar o amor mais puro que existe. Mas o amor mais puro, às vezes, vem misturado com a dor mais solitária. Os médicos falavam de incertezas, e a notícia era um peso. Marília sentia como se, de repente, todas as cores e todas as pessoas do mundo tivessem sumido, deixando apenas o eco de sua própria tristeza. No meio da escuridão, Marília lembrou-se que o amor nunca está só. Ela pegou uma lanterna de esperança, acendeu a tela do seu computador e buscou por um novo planeta, um lugar seguro, onde as palavras não tivessem medo. Ela estava procurando por outras estrelas na sua mesma galáxia.
E foi assim que Marília descobriu. O planeta Coração era gigante. Através do fio mágico da internet, outras mães e pais com bebês de missões igualmente raras começaram a se juntar. A abelhinha Zizinha, a mensageira do amor, começou a voar, espalhando uma poeira doce de conexão. O amor não sumira, estava apenas se multiplicando. Thales, o pequeno professor, viveu muito além do que as palavras dos médicos podiam imaginar. Foram 17 meses de puro milagre e aulas diárias de paciência, gratidão e muito amor. Cada sorriso dele era uma palavra nova num diário mágico, onde a dor se transformava em felicidade e esperança. Marília e Thales provaram ao mundo que a vida não é medida em tempo, mas em propósito. A missão de Thales era clara: mostrar que nada no universo que vive pode ser considerado um erro, e que todo coração que bate tem um propósito imenso e perfeito. Um dia, a missão de Thales na Terra chegou ao fim, e ele voltou para a galáxia, de onde seu brilho veio. Marília sentiu a falta dele, mas não estava mais sozinha. A semente do amor incondicional que Thales plantou havia florescido. E agora era a hora da mãe Marília cuidar desse jardim. Foi assim que a tristeza virou a força mais linda para honrar a vida de Thales. Nasceu a Associação Síndrome do Amor. A abelhinha Zizinha, a mascote gentil, vestiu sua camiseta de propósito e começou a voar mais rápido, levando a mensagem: todos os amores são perfeitos. A associação se tornou um farol, uma casa feita de braços abertos e ouvidos atentos. Marília e a abelhinha Zizinha juntaram muitas pessoas, provando que o amor é um vírus que se deve ser espalhado, mudando a forma como o mundo enxerga cada vida. Porque o amor tem um superpoder. Ele nos ensina que a força de uma comunidade é a maior de todas as magias. E a maior lição de todas é que o mundo se torna mais lindo quando respeitamos e honramos o propósito de cada ser. Voem, corações. O amor e a vontade mudam o mundo. Gente, que eu mais adorei, tanto que eu fiquei novinha nessas fotos da IA. Bom, não tenho condições de falar mais nada. Se alguém quiser dizer alguma coisa, fiquem à vontade. Não tem mais o que se falar. Eu acho que encerra-se com essa palavra. O amor torna o mundo muito melhor. É o que está dito ali, Marília. É isso aí, Sueli. Isso não tem, assim, além disso, não tem mais nada de mais importante a ser. Só queria que cada um de vocês, né, terminasse essa noite pensando na importância dessas pessoas estarem juntas. Mas Marília tem bilhões de pessoas juntas, né? Mas, gente, é comum, lembre-se, tudo isso que a gente viu hoje começou com um bebê que nasceu no interior de São Paulo, cuja família não era uma família importante, uma família conhecida, que tivesse seguidores, não tinha nem rede social, né?
E ela se transformou nisso que o Túlio falou. 11 países, todo o Brasil. Não precisa ser muito, só precisa ser teimoso, né, doida? Muito obrigada. Boa noite. Alguém quer dizer mais alguma coisa? Boa noite, boa noite. Eu quero agradecer a presença de cada um que esteve aqui, as pessoas que estão assistindo ao vivo pelo YouTube, nossa família, Síndrome do Amor, nossos amorosos, olha que ainda ali, ó, nossos amorosos, todos da Síndrome do Amor, os novos amorosos que estão fazendo parte aqui, né, Débora, principalmente, Débora, meu amor, mais uma vez, muito, muito obrigada. Não. E, Débora, você agora é nossa velhinha também. E é isso, eu só tenho a agradecer. E a gata, quando eu fico emocionada, ela vem para perto de mim, vocês viram? Tá ela vendo? estava longe, aí a hora que ela viu que o negócio estava pegando, ela veio pro meu colo. Pois é, os animais olha sim. Olha o amor aí. É isso, gente, são pequenas coisas, a gente fica procurando coisa tão grande. E são pequenas coisas, todos os dias, os beija-flores que entram, as flores que nascem na nossa varanda, os abraços que a gente recebe. Isso é que torna cheia de sentido. Uma boa noite a todos. Boa noite. E ainda vou postar o vídeo da dona Lorena e do doutor Túlio, dos dois doutores, que hoje eu não consegui postar. E esse que hoje veio agora, né? Que a gente tem que mostrar para o mundo essa história linda. Beijo, gente. Obrigada mesmo. Saúde, Marília, saúde. Amém, amém, meu amor. Tchau, obrigada, gente. Obrigada.